Paz. Bom, primeiramente, boa tarde, bom dia, por onde quer que você esteja. Estou feliz de estar aqui, né, compartilhando com vocês um pouco da minha história e saber um pouco da história dessas compositoras também maravilhosas aqui hoje. Eu sou compositora, meio que desde criança, assim, né, porque eu comecei a estudar piano e eu lembro que na época, assim, ao invés de ficar estudando, eu ficava lá vendo sons, o que eu conseguia fazer com aquilo e tal, e eu sempre fui muito boa de ouvido, então tocava uma música na televisão, só gostei da música, eu ia lá, tirava de ouvido, então começou assim, né, comigo. E eu pensei, puxa, né, eu tenho facilidade, eu gosto, né, quero continuar nessa área, né. Então, eu fui fazer composição, né, me formei em composição, junto, enquanto eu estava me formando, tive muitas professoras particulares também, de piano, mas eu resolvi tentar entrar na EMESP. Então, consegui entrar na EMESP, fiquei 3 anos estudando piano lá com as professoras, que eu achei incrível, acho que é uma das melhores escolas, assim, né, pelo menos de São Paulo, que você não paga para estudar, então é incrível. E eu gostei muito de ter estudado lá. E aí, dentro da faculdade, foi onde começando algumas coisas a compor mesmo mais sério, então tinha aulas de produção musical, então trabalhos, falei, não, vou começar a compor aqui de uma maneira mais séria, né, porque antes era mais uma coisa casual, assim, né, mais por diversão. E aí eu comecei fazendo algumas coisas, daqui a pouco me formei. E o meu irmão, ele também é roteirista, né? Ele fez um projeto chamado Aurora, que é um podcast de ficção científica, e ele me chamou para participar, para fazer uma trilha sonora. Falei, legal, vou fazer uma trilha sonora. Acabei fazendo algumas trilhas sonoras para o projeto, então quem quiser assistir, quer dizer, ouvir, né? Tá no Spotify, tá na Deezer, no YouTube, em várias plataformas. Então, esse foi mais o meu primeiro, assim, projeto que eu acabei participando. E, de repente, rolou também da Amazônia Fest Alter, né? Que a Marion, a Monique, a Marion também participaram. E aí eu acabei ganhando como melhor compositora do vídeo pianista, do Carlos Duba. Eu fiquei muito feliz, né, de cara. Adorei bastante participar. E agora, algumas coisas que agora eu estou fazendo, segui também, tem um outro projeto do meu irmão, que é um podcast também da Deezer, que é histórias, chama Frio na Espinha, Os Contos, que são histórias de terror misturado com humor. Fiz edição de diálogos, também é um projeto bem legal, quem quiser ouvir, recomendo. Legal. E agora eu estou com outro projeto de um colega meu, chamado Descagem, que também é ficção científica, e ele foi inspirado, né, em alienígenas, por causa do alienígena que veio aqui, chama ET de Varginha, que aconteceu na década de 90. Então, também vou fazer a trilha sonora, fui chamada para fazer a trilha sonora e estou seguindo aí, né? Estou esperando mais oportunidades, que vai vir ainda. Que legal. Obrigado por compartilhar. O ET de Varginha é famoso no mundo inteiro, né? É, vai ser Legal. divertido. Bacana. Obrigado. Monique, é a Sim, próxima na minha listinha aqui. é um prazer enorme estar aqui com vocês, com essas queridas compositoras que eu conheço, algumas mais do que outras, né? Mas com você, com o Greco. Bom, a história da minha vida é grande. Mas eu comecei a estudar piano com 5 anos de idade, com 10 anos eu ganhei meu primeiro concurso de piano, e eu comecei a compor também assim, criança, né? E eu não levava a sério, até que eu continuei com essa história de concurso de piano, então eu sou premiada em
4 ou 3, agora não sei direito, se eram 3 ou 4, enfim, 3 ou 4 concursos de piano, bem nova, assim, né? E eu concorria com pessoas mais velhas, a minha professora sempre me colocava assim no mais difícil, e era um sufoco, era uma coisa assim que era legal por um lado, mas por outro era muita responsabilidade. E eu tinha, paralelo a isso, grupos de música popular que, na época, os professores diziam, a minha professora dizia que o popular estragava o clássico. Então, eu tocava escondido, sabe? Eu tinha grupos escondidos, eu me apresentava e tal. E sempre essa coisa de ouvido, tirava as coisas de ouvido. Ah, não quero te ensinar isso, eu pegava, então não tinha esse problema. Até que eu fui trocando, migrando aos poucos da música clássica para apresentar o meu trabalho de composição. Por causa de uma professora minha que falou assim: Monique, por que você não toca as suas composições nessa apresentação que você vai fazer? Eu achei aquilo uma coisa herética, sabe? Assim, como é que eu vou misturar as minhas coisinhas que eu não levava a sério com aquele repertório tão maravilhoso? E aí eu apresentei, foi muito legal, a repercussão muito boa, e eu comecei a trocar. Quando eu fiz o meu primeiro disco, eu ganhei o Prêmio Sharp. O Prêmio Sharp é o nome antigo do Prêmio de Música Brasileira, que é o prêmio mais importante do Brasil. Então, eu ganhei o Prêmio Sharp, fui a primeira mulher a ganhar o Prêmio Sharp na história do prêmio, na categoria de música instrumental. Fiquei muito feliz, foi muito bacana assim, para a minha carreira. Depois eu fui indicada por outro CD como melhor arranjadora, concorri com Gilson Peranzeta e Laércio de Freitas, nós éramos os 3 finalistas. O Laércio ganhou e eu fiquei em boa companhia com o Gilson Peranzeta, do lado de fora, mas super feliz nessa história toda. Ganhei também o prêmio de Mulher do Ano pelo conjunto da obra, né, como compositora, e tenho 2 livros de palavras, né, de ficção editados, um pela editora Rocco, que se chama Música, Mente, Corpo e Alma, e a Criança e o Demônio, pela KDP da Amazon. Também já encenei peça de teatro escrita por mim, dirigida, com trilha sonora, tudo meu. Fiz o Filme da Minha Vida, que é um filme de Alvarina Souza Silva. Trabalhei como produtora assistente, produtora musical do Tim Rescala na Rede Globo durante muitos anos, especialmente trabalhando com o Zorra Total, compondo músicas para vários personagens, para vários quadros. Fiz também produção musical de outros programas da Globo, não sendo assistente, né, como produtora mais freela, eu nunca fui contratada. E que mais? E tenho 8 CDs autorais. Sou criadora do concurso Amazônia Festival Ter. Tá aí. E com muito orgulho, com muita felicidade, eu produzi, eu levantei os prêmios, eu fiz toda a estrutura, e a criadora do concurso de piano Melhor Sem Palavras, que agora vai ter a 3ª edição na região Centro-Oeste. Alô, pianistas, Brasília, Goiás, Mato Grosso do Sul, esse concurso é para vocês. Depois eu deixo o site aí para vocês terem Depois passa que a gente compartilha aqui também, vai ser bem legal. Do que eu me lembro, eu acho que é só. Depois eu se lembrar. A gente vai pescando aí, legal. Obrigado por compartilhar. Já surgiram várias perguntas já desse. A gente já volta nas perguntas. Obrigado. Marion. Legal. Oi, tudo bem? Prazer É Marion, também. né? Na verdade, aqui é Marion, mas no Brasil é Marion, tudo bem. Marion.
Então, também muito feliz de estar aqui com compositores que eu admiro, que eu adoro, e com vocês, né, Bruna e Greco. Eu nasci na França, mas então como a Ana Paula, assim, a composição foi uma coisa muito natural. Meu pai é músico, então ele entendeu isso em mim e também sempre me empurrou para esse caminho que era o mais óbvio assim musicalmente para mim. Eu me formei na faculdade de Rennes, na Bretanha, em música. E depois eu fui para Paris para fazer uma especialização em etnomusicologia, que era alguma coisa que me apaixonava assim. E essa formação em etnomusicologia me levou a querer viajar, a querer trabalhar em cima de um novo folclore musical. E eu estava entre a Hungria e o Brasil. E aí eu fui para o Brasil, felizmente. Era para eu ficar 1 ano no Brasil, eu fiquei 10 anos. E eu me formei no SIGAN, né, na escola que era do centro do Rio de Janeiro, acho que ainda está, né? E em arranjos de música brasileira. Primeiro eu estudei percussão, né, porque eu acho que é o que falta para um francês realmente entender a música brasileira, é toda levada, né, todo gingado. E aí depois eu fui estudar arranjo para música popular brasileira e estudei canto. E aí, 2 ou 3 anos depois, eu tive o meu primeiro contrato com o jornalismo da Globo, com quem eu trabalho há mais de 15 anos. Eu comecei assim porque o canal Globo News estava precisando de muitas trilhas, então eu fui realmente acompanhando mais de perto a Globo News, até que me pediram para fazer toda a direção musical do canal em 2017, então todas as trilhas e vinhetas que estão no ar hoje são minhas. E eu estou trabalhando também muito para a Globo Repórter, que é um programa que eu adoro, assim, que são trilhas mais de reportagem de aventuras, né? Grandes reportagens. Eu fiz também uma série para o Fantástico chamada Mulheres Fantásticas, que é justamente um pouco o nosso assunto hoje, né? Que são retratos de mulheres que marcaram a história. Então, isso foi feito, na verdade, são curtas de animação de 1 minuto, que é para atingir um público de jovens mulheres, né, crianças, para elas, meninas, né, para elas poderem se identificar com mulheres com caminhos vitoriosos, né, de mulheres. E que mais? Fiz algumas trilhas para o esporte também, Globo Esporte. Em 2015, eu voltei para a França, porque eu tive um filho, meu marido é francês também, a gente quis, né, juntar a família, mas eu trabalho em home working para a Globo desde então, e está funcionando super bem. Eu vou 3 a 4 vezes para o Brasil por ano, assim, para manter, né, as relações pessoais com os diretores, com os jornalistas com quem eu trabalho, mas eu estou há 1 ano sem ir e realmente estou sentindo muita saudade de ir para o Rio, de ver os amigos e de encontrar com os colegas de trabalho aí. Mas já eu vou vacinar e aí eu vou. É legal. E é isso. Obrigado por compartilhar. Legal a história. Também várias perguntas aí já surgiram. Délia. Que bom estar aqui com vocês, queridos, todos. Só não te conhecia nem a Ana, mas todos os outros já são meus amigos há tempos. E vamos lá, vou tentar dar um breve resumo. O meu começo é muito parecido, que eu acho, com todas. Essa história da gente gostar mais de criar. Eu também sempre gostei de ouvir, tocava flauta, violão, piano, sempre tirava tudo de ouvido. Em algum momento a família falou que eu tinha que estudar, que seria importante, porque eu gostava muito de música. Então, já que você vai fazer música, eu vou estudar. Aí fui estudar piano clássico. Rapidamente foi me interessando muito mais criar do que executar. Eu acho que isso é comum para todas nós aqui. Então, toda vez que eu tocava uma música que tinha algum elemento que me interessava, eu aproveitava para também fazer uma música que tivesse aquele tipo de ensinamento, digamos assim, né? Com mais ou menos meu primeiro trabalho, que eu considero profissional, antes do Duo Fênix, eu fiz muita trilha para teatro, compus música para teatro. Era um teatro já profissional, mas eram peças muito pequenininhas, então eu tive a oportunidade de entrar nos meus primeiros estúdios, assim, com 18,
por aí, mais ou menos. Eu estava na época fazendo composição na Unirio, já estava cursando curso de composição. Não levei adiante, eu diria que eu nunca me adaptei muito à academia, sou um pouco rebelde nesse aspecto, porque eu sempre preferi, talvez até por influência do meu professor Luiz Essa, ele falava, não, academia doutor é que vai pro... Como é que ele falava isso? Ele não gostava muito da academia, ele nunca se adaptou também, nem em Viena. Então, eu acho que quando a gente está na faculdade, eu, pelo menos, a experiência que eu tive foi de poucas pessoas estarem realmente conectadas ao mundo da música profissional, na época. Provavelmente hoje em dia já mudou muito. Então, eu ficava muito colada com Luiz Essa. O meu primeiro trabalho profissional foi com o Duo Fênix, com o Cláudio Dalsberg. E esse duo a gente rodou o Brasil todo, ficamos na Europa um tempo, rodamos um monte de festivais, fizemos o Montreux Festival, fizemos várias capitais do Brasil. O duo acabou, e aí eu entro na minha fase Sidewoman, que é aquela fase que eu presto serviços às pessoas, começo a tocar com um monte de gente que eu não vou nem conseguir enumerar, desde Calbi Peixoto, Baby do Brasil, Ed Mota, Toninho Horta, Nivaldo Ornelas e por aí vai. Isso perdurou bastante tempo, mas sempre conectada com o meu trabalho autoral. Nunca perdi de mão, só para reforçar, nunca parei de compor em todo esse momento. E pude, então, me dedicar ao meu primeiro disco solo, depois que acabou o Duo Fênix, é o Antônio, que saiu na SM Records, que é uma gravadora super importante, né? Foi produzido pelo Egberto. E anos depois, então, faço o meu primeiro disco de canção, que é o Presente. Marion participou, fez uma faixa comigo. Foi. A faixa que tem Hermeto Pascoal, Marion botou uns loops maravilhosos. E de lá para cá, desse álbum Presente para frente, eu tenho me dedicado cada vez mais às canções, a músicas cantadas, as músicas com letras. Atualmente eu tenho feito muito mais letra e cantado do que qualquer outra coisa. E em paralelo a isso, também aconteceu de eu começar a fazer muita direção musical para teatro. Então fiz Elisa Musical, fiz Beatles no Céu de Diamantes, fiz Chacrinha, Rock em Rio, musical da Bossa Nova, foi um monte de musical. E esses musicais, eu ganhei alguns prêmios de teatro, ganhei o prêmio Shell com Beatles, ganhei, enfim, alguns prêmios bastante importantes. Em 2019 eu fiz um disco chamado Tempo Mínimo, que talvez eu já estivesse prevendo, né, que o nosso tempo ia ficar difícil, porque o Tempo Mínimo ele tem essa temática da letra toda falando da questão temporal, né, da sensação do tempo, que é um pouco o meu muso. O tempo é um pouco a minha inspiração, o Cronos, aquela questão do qual o valor que o tempo tem, como é que a gente sente o tempo, como é que a gente aproveita ou vive esse tempo. Então o disco todo, todas as faixas têm a temática temporal. E esse disco foi uma mudança na minha vida, assim, porque se eu fazia a composição paralela aos outros trabalhos, sempre fazendo direção, dando aula, tocando, a partir do Tempo Mínimo eu tive um lampejo assim que foi uma importância muito maior que foi dada a esse álbum. Ele recebeu 5 estrelas na revista Downbeat, que eu acho que é uma coisa muito, muito bacana, porque não se dá 5 estrelas para todo mundo, dá 4, 4,5. E fui indicada ao Grammy Latino com esse álbum, na categoria MPB. E perdi para o Gil, como disse a Monique, fiquei alegre perdendo meu prêmio para o Gilberto Gil. Então, é uma coisa que eu nunca vou esquecer, que eu concorrer com o Gil já é um prêmio, né? E de lá para cá, o nosso tempo parou e eu tô gravando meu material novo. Ontem saiu meu single do Amor é Meu País, que é um disco sobre a quarentena que eu tô fazendo, com todas as músicas que eu me dediquei durante todas as mais de 30 lives que eu fiz nos meus canais. E é isso. Que bom. Legal, obrigado por compartilhar. Greco, conheci um pouquinho do Greco? Precisa hoje? Não, vamos deixar só com elas hoje. Então tá bom, esse é o Greco. Gente, a Monique comentou, eu vou tentar fazer uma pergunta, né, agrupada aí. A Monique comentou da primeira vitória feminina, acho que não foi no Prêmio Sharp que você comentou, que foi a primeira, foi isso? Uhum. E a Marion também comentou,
que ela, né, tá fazendo parte desses projetos para trazer inspirações, né, do meio feminino, para inspirar a gurizada que está aí, para mostrar exemplos, né, para as meninas crescerem com exemplos legais. Vocês sentem de alguma forma, ou já sentiram de alguma forma, que o mercado musical tem barreiras ainda? Monique, conta a sua história, Monique, por favor. Gente, será? Bom, vamos lá. Essa A história Monique tem a melhor que história. A melhor. faz De muito novo, não tem, tempo. não tem nada a ver, né, com composição, mas assim, é um tema que acho que a gente está aqui, é super Não, tem importante. tudo a ver. Tem tudo Tem a tudo ver a ver. com... Você compõe, mas quando você vai apresentar o seu resultado... Bom, então eu vou contar a minha história, que não era tão famosa, agora está ficando, né? Tem que Passei ficar. muitos anos sem falar nada sobre isso. Eu fui fazer uma aplicação, tinha aberto uma vaga para uma grande emissora de TV para produtor musical. E um produtor musical me indicou. E eu fui falar com o grande diretor musical de lá e ele me passou assim, um desafio, compor em 3 dias temas para isso, para aquilo outro, pegar um tema que já existia, passar para diversos feelings, assim, um tenso, um alegre, um de amor e tal, com o mesmo tema musical, com espíritos diferentes. Eu fiz tudo em 3 dias, mandei para ele e fiquei muito ansiosa. E ele não me respondia. E eu me enchi de coragem, eu muito tímida, posso não parecer, mas sou. Liguei para ele para perguntar, então, o que você achou? Ele falou, Monique, eu adorei seu trabalho é maravilhoso, mas eu não posso contratar uma mulher. Já pensou que loucura que vai ser isso aqui? Agora, o pior vem agora. Quando ele me falou isso, eu fiquei super triste. Achei que tinha alguma coisa errada, mas, sinceramente, não liguei isso como uma coisa, poxa, isso está errado, sabe? Eu não questionei essa decisão. Eu simplesmente aceitei, fiquei triste e falei, né? A vida é assim, e saí de fininho. Hoje em dia, eu vejo que isso é um absurdo, né? Mas eu passei muito tempo até entender que isso era um absurdo. Isso é só assim, uma das histórias de tantas outras que eu já passei, e vou dar uma leve pincelada aqui para não tirar o tempo das meninas, que devem ter com certeza muitas histórias. Eu chegar com minhas músicas, meus arranjos, com meu nome escrito na partitura, na hora de gravar, e os músicos cumprimentarem, darem os parabéns para o meu marido, na época, né? Que era um grande músico também, mas que não tinha feito absolutamente nada. Eles cumprimentavam, diziam parabéns, que arranjo maravilhoso. E fulano, caneteou, mandou a caneta e tal. Técnicos de som que só se remetiam ao meu marido na minha gravação, no meu negócio. Aos pouquinhos, eu fui primeiro dizendo, ei, pessoal, espera aí. Eu me sentia ridícula tendo que fazer isso. Ficava até com vergonha, dizendo, é melhor deixar e tal. Mas eu passei a fazer isso que estava começando a me irritar. E com o passar dos anos, obviamente, aí você vai sendo conhecida, as pessoas já vão falando com você. Mas durante muitos, muitos anos foi assim. Que horror. Estava no mudo aqui. É impressionante, né? Mas, cara, só uma coisa, um adendo. Como é que a pessoa te chama para uma coisa não querendo te contratar? Fora toda a questão machista, isso é de uma loucura. Na realidade... Para humilhar, é uma loucura isso. Qual era o intuito? Na realidade, eu fui indicada por um produtor musical. Okay. Esse diretor musical geral, né, ele concordou, ele me deu a tarefa. Naturalmente, ele já deve ter se sentido assim, incomodado, ou talvez tivesse assim,
eu vou ter uma desculpa, não vai ficar pronto a tempo, não sei, talvez, né, na cabeça dele. Depois esse diretor, grande diretor musical, me indicou para um outro trabalho, não como produtora. Eu fui professora do programa Fama. Porque aí era melhor, era mais bonitinho, né? Para a mulher pegava melhor. É mais bonitinho para a mulher, né? Exatamente. Aí, durante muitos anos, eu fui professora de interpretação, técnica vocal e vários outros quesitos no reality show Fama, que é uma espécie de The Voice, só que com as aulas filmadas e tal, e toda a orientação dos cantores filmadas. E eu era uma das professoras. É uma pena que isso acontece, né? Vocês, Marion também tocou bastante com banda, né? Fez coisa com banda, com um artista, Adélia também. Existe isso também no meio de banda, assim? Tipo, de não ser respeitado porque é mulher, porque... Existe. Não é nem questão de não ser respeitado. Eu passei por situações bem loucas, que eu acho que vocês também já devem ter passado, ou pelo menos, imagino que sim. E um pouco triste, porque eu passei por machismo vindo de mulheres também. Então, em duas situações. Uma, eu fui indicada pelo diretor musical de uma cantora bastante importante, que estava indo fazer turnê no Japão, e ele me indicou para substituí-lo na turnê como pianista. E aí eu falei, bom, já estava preparando as malas, né? Se o diretor musical me indica você. E aí ele me disse que a cantora, no caso, não queria, porque achou que eu ia chamar muita atenção e que não era legal. Então eu não fui pro Japão nessa situação. Nossa. E também não entrei numa banda de uma cantora super pop pela mesma razão, que também me indicaram pessoas da banda, queriam que eu entrasse, ela vai chamar muita atenção. Era um conceito que eu acho que já morreu, eu acho que isso também a gente tem que falar, que isso é um conceito mais antigo, da questão da rivalidade entre as mulheres. Eu acho que isso está caindo cada vez mais. Pelo contrário, eu acho que as mulheres fazem questão de chamarem atualmente mulheres para tocar, para gravar, para mixar, sempre que pode. Eu já vejo o contrário. E uma dessas cantoras que não me quis, e que eu não podia nem estar no palco, era um programa na Globo, teve um programa na Globo de homenagem a Elis Regina, que eu era da banda da casa. Então, todos os cantores se relacionavam com a mesma banda, né? Eu fiz uns 2 trabalhos desses para a Globo. E uma das cantoras falou, Adélia, sai daí, ela não vai nem poder te ver no palco. Ela não quer mulher na banda, sai. E essa mesma mulher, anos depois, me chamou para eu fazer arranjos para ela. Então, acredito que isso já evoluiu, entende? Bastante. Isso que eu já passei, eu acho que já mudou. Mas, né? Eu acho que evolui, desculpe, Délia, mas eu acho que Não, pode falar. Sim. Eu acho que eu estou um pouco entre Délia, Monique e a Ana Paula depois, né? Acho que eu estou no meio, né, um pouco. E, bom, na Globo, por exemplo, que tem um monte de compositores e produtores musicais, né? São muitos, porque o canal é gigante, né? Passou a ser o segundo maior canal do planeta, então é uma coisa realmente enorme. Todas as reuniões que eu sempre fui a única mulher, assim, com 30 compositores, 30 produtores musicais. Então, há um desequilíbrio muito forte, muito grande, realmente. E, bom, a minha sorte é que eu nunca fui maltratada. Também eu entrei para o jornalismo, que a cabeça das pessoas estava um pouco mais evoluída do que entretenimento na época, né? Os jornalistas estão mais cientes, assim, dos problemas sociais, dos desequilíbrios, né, da sociedade. Então, eu sempre fui bem acolhida e, tradicionalmente, o meio do jornalismo na TV Globo é um meio feminino. Tem muitas diretoras de canal, tem muitos... Eu sou muito dirigida por mulheres, eu sou dirigida por negros também, afrodescendentes, homens e mulheres, por homossexuais, enfim, tem uma diversidade grande na liderança, né? Porque é isso que importa, é a liderança, são os donos do emprego, né? Os donos do trabalho. Então, a liderança na Globo estava mudando quando eu entrei e está muito mudado hoje. Eu acho que é alguma coisa que a Monique passou, eu acho muito difícil dela passar de novo por isso. Porém, ainda não teve uma produtora, compositora musical de novela, por exemplo. Não teve, assim, eu estou enganada, não estou, né? Não estou errada. Nunca uma mulher pôs para novela, que é o produto, né, mais importante, né, da TV Globo. Nunca nenhuma mulher
compôs. Eu espero que um dia isso vai mudar. Eu, por favor, torcer muito para a primeira mulher que vai compor para a novela. E eu tive dificuldades no mundo do palco, sim, assim, simplesmente no sentido de ser menos chamada do que os meus colegas homens. A gente tem uma amiga, né, Monique, que é a Vivian, que mora aí em LA, em Los Angeles, que nem você, Bruno, a Vivian Aguiar, né, que é uma super compositora, já trabalhou com a Antina, super legal. E ela tem ela conta histórias também que ela tem minha idade, eu me identifico muito com as histórias dela, porque ela fala, quando eu estou em competição com outras pessoas que são homens, né, porque no meio da composição tem muito poucas mulheres, quando eu estou em competição, eu posso ter mais diplomas, eu posso ter até mais currículo, eu posso ter muito mais argumentos assim criativos e artísticos do que os outros caras. Eu sempre vou perder para os outros caras e às vezes vou perder para uns caras que não são muito melhores do que eu, entendeu? Aí ainda falta um pouco, mas o caminho tá super, tá andando muito bem, assim. A gente está conseguindo imprimir histórias de vitórias, né? Com a carreira da Monique, com a carreira da Adélia, e a Ana Paula já está seguindo também esse caminho. Ou seja, a gente precisa de mais modelos, né, como a Monique e a Adélia, para a gente se identificar, para a gente trocar informações, a gente, né, andar atrás da luz que está ali na frente. E a gente precisa também de mulheres, né, que querem e que, assim, ninguém vai falar, não, você não vai ser compositora. Você vai ser compositora, sim, por que não, cara? Você pode ser piloto de avião também, que tem poucas mulheres, né? Por que não? Entendeu? É uma coisa também de despertar as carreiras, né? Legal, gente. Vamos criar um espaço dentro do Music Cosmos só para compositoras. Legal. Né? Só para as mulheres. E essa foi a intenção de fazer essa conversa com vocês. Né? Era justamente para isso, para começar a mostrar os modelos que a gente tem, mas que, né, pelas razões óbvias, não estão tão acessíveis quanto deveriam estar. Né? Eu vou dizer que também comigo foi até no início, porque eu tive problema com meus professores, que eram todos homens de composição, né? Então, eu tinha um professor que, nossa, sei lá, ele me odiava, assim, de graça, por nada. E eu lembro que numa banca minha de composição, eu estava no processo ainda e tal, e eu cheguei para ele e falei assim, olha, tô com várias ideias e tal, mas queria que você me desse uma ajuda aqui e tal, para eu continuar e tal. Eu estava no 4º ano, né, no último ano, e ele olhou para mim e falou, como assim? Você está no 4º ano? Você já devia saber o que você tem que fazer. E eu fiquei, nossa, será que é isso mesmo? Então, tenho que saber o que fazer. Tudo bem, vai, já estou no último ano. E aí, chegou na hora da banca, né, no dia da banca, e as pessoas podem assistir a sua banca. Então, várias pessoas me assistiram, e lá os 2 professores em cima de mim, eu lá, beleza. E depois eu assisti a banca de um amigo que foi depois de mim. E aí os 2 compositores lá, os professores se conversando, falando desse meu amigo, né, da banca dele, falando, não, mas eu dei várias ideias para ele, eu dei várias ideias e tal, e chegou um momento que eu falei, não, chega de dar ideias, porque senão vai confundir a sua cabeça e tal. E aí fiquei, mas poxa, deu várias ideias para ele, mas não deu várias ideias para mim, eu fiquei lá a esmo, né? Então, assim, logo no momento em que você está em formação ainda para ser uma compositora, então você já passa por isso, né? Já é bem complicado, né? Eu imagino que elas também já passaram, né? Esse negócio de carreira. professor é engraçado, né? Porque eu, pelo menos, levei muito tempo para entender que professor tem inveja também, né? Porque quando eu tinha umas coisas assim que eu não entendia na faculdade, porque eu sou formada pela Unirio, né? E na faculdade eu achava algumas coisas,
tive professores maravilhosos, mas alguns professores eram muito estranhos. E era impossível eu pensar que aquele professor tinha uma rivalidade comigo, porque, para mim, professor, eu dou aula, professor é aquele quase um pai, é uma mãe, dá tudo que sabe, tira a roupa do corpo e te dá. Eu não podia imaginar também que eu, tão pequena como eu me via, né? Puxa, estou só começando, sou tão nova, não sei nada. Os outros que são professores, que já deveriam saber tudo, tinham esse tipo de sentimento em relação a mim ou qualquer outro aluno, né? Então, foi um choque perceber aquilo e eu levei muitos anos para entender. Eu falei, claro, lógico, como eu não soube na época, né? Tem uma história de professor que eu quero contar que é muito, muito boa em relação a esses assuntos que a gente está levantando. Tinha eu, meus 15 anos, talvez 16, estava saindo da minha primeira professora para o meu segundo professor, que teoricamente era melhor, ia ser mais bacana e tal. E aí a primeira vez que eu toquei para ele, eu toquei uma valsinha de Mignone, uma coisa assim, ele falou, menina, quantos anos você tem? 15. Parece que você tem 12. Aí me deu uma sonata de Haydn, eu levei para casa, debulhei, decorei, cheguei na semana seguinte, toquei inteira. Ele falou, agora você tem 15 anos. Aí ele me deu um Bartók, danças búlgaras, passado um tempo. Aí eu toquei, amei, entrei em paixão com Bartók, toquei tudo. Aí ele falou assim, agora você tá tocando que nem homem. Puta que... né? Não é? Não é? Já ouvimos isso, Monique, várias vezes. Com a melhor das intenções, Com a né? melhor na época, se falar isso era um baita de um elogio. A gente tinha que falar, poxa, que bom. Né? A gente ouviu E a isso gente tinha ainda que achar saía bom. feliz, né? Claro. Tô tocando que nem homem, que beleza. Venci na vida. Que triste. Mas, enfim, isso é bem... E como vocês estão compartilhando, é bem comum, né? Uma pergunta da Carla aqui. Se vocês já receberam proposta ou alternativa para que a música fosse assinada por um outro nome, tipo o nome de um homem. Já aconteceu de escrever algo, compor algo, pegou o trabalho e, de repente, o trabalho não cabe ali a figura feminina e tem que ser um... Acho que a Marion respondeu ali também, né? Eu respondi uma abertura de novela, né, que eu tive que abrir mão porque o cantor queria assinar e aí começou a argumentar que foi ele que me chamou. Mas não teve nada a ver com o fato de eu ser a mulher, porque eu fiz essa canção com um parceiro meu e nós dois fomos limados, assim, simplesmente da autoria. E é uma questão financeira, né? Exatamente, não é uma questão de machismo nem de exclusão. Nesse sentido de machismo, não. O que eu fui aconselhada a vida inteira é, ao invés de eu investir como eu investi na minha carreira, na minha música autoral, que eu deveria fazer um projeto do Saci Pererê, personagens conhecidos, ou então, por que você não lança um disco sobre Tom Jobim, sabe? Nossa, tudo legal. Amo o Saci Pererê, o Tom Jobim é Deus, mas assim, eu tenho meu trabalho de composição, eu sou compositora, sabe, com um trabalho vasto, eu quero divulgar o meu trabalho. Então, se o cara não quer me dar o patrocínio ou me aceitar no edital, é uma coisa, né? Mas assim, ficar me aconselhando, eu acho que é um desserviço. Então, mas machismo nesse sentido, esse tipo, não. Eu estou me lembrando da frase do Hans Zimmer, que eu adoro, que é de você não vira compositor porque os outros querem, né? Você vira compositor apesar dos outros. Exatamente. Porque não sei por que ninguém quer que você seja compositor. Então, para a gente, o que já é difícil para vocês, homens, para a gente é tipo Himalaia, entendeu? Muito difícil. E isso vai mudar, assim, eu estou fazendo um pouco de futurologia aqui, se vocês me permitem, porque muitas coisas mudaram no sentido de que, não sei, para mim, por exemplo, o símbolo é a Copa do Mundo Feminino de futebol. O que se despertou ali é um desejo das mulheres pelas coisas das mulheres, por ver mulheres
fazendo esporte, por ver mulheres compondo. E a gente vê isso no mercado musical, assim, nos artistas surgindo, nos esportes femininos também ganhando muito público. Então, quem não entendeu ainda que a diversidade é um desejo geral, que quem não vai encabeçar a diversidade de gênero, de raça, de cor, de idade, não vai poder sobreviver no mercado, porque há um desejo de diversidade no público. Então, isso para a gente é muito legal, porque antes não tinha muito desejo assim de ver mulheres compondo, hoje tem, e vai ter cada vez mais. E uma outra coisa também que mudou é que eu senti isso, não sei se vocês sentiram também, mulheres, mas a gente está um pouco educada a estar uma contra a outra, né? Por isso a gente falou que o machismo, às vezes, ele se transmite por mulheres. Tipo, vocês meninas sempre ficam brigando. E aí, menino? Você, pô, é o cara ter o amigão, né? Entendeu? São dois discursos que a gente vai distribuindo. E hoje em dia o discurso está um pouco mudado. Eu sinto mais solidariedade entre as mulheres. Nós, por exemplo, a Adélia acabou de me chamar para um trabalho, eu acabei de fazer um remix de uma amiga também. Tem mais desejo da gente trabalhar juntas como mulheres, e a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum se a gente não tem a parceria dos homens, né? Óbvio. E, por exemplo, Bruno, você é um dos raros, né, que dá um pouco esse espaço, né? Bruno e Greco. Eu também fui chamada para um painel em Belo Horizonte 2 anos atrás, não, como que era? Eu não me lembro, que era o do Barral Lima, que também Barral. deu espaço para Barral, sabe? Uhum. Que também deu espaço para a mulher. Enfim, são poucos homens, mas a gente precisa da parceria dos homens, né? Porque são eles que ocupam espaço. Então, cada homem que tem essa clareza de espírito de observar e de ver que todo mundo em volta dele parece com ele, vários já se tocam, vários já chamam para trabalhar, vários querem compartilhar, né, essas cenas de trabalho com mulheres. Então, eu acho isso super positivo também. Eu queria aproveitar esse papo aqui para trazer à tona uma coisa que nesse concurso Amazônia Fest Alter, concurso de trilha sonora, eu criei o prêmio da melhor compositora, que a Ana Paula foi vencedora. E muitas questões surgiram a partir daí. Até eu mesma fiquei assim, será? Eu quero conversar com outras mulheres a respeito disso. Será que vale a pena você ter uma cota, né, para mulheres? Ou se isso é um pouco denigre o papel da mulher numa competição, por exemplo, todo mundo está competindo, mulheres e homens, etc. Para que criar um prêmio especial para mulheres? Eu queria saber de vocês, inclusive para saber se eu levo isso adiante, esse prêmio especial, ou se não, vamos embolar todo mundo e que isso não é bom, isso é prejudicial de alguma forma. O que vocês acham? Inclusive, meninos, eu queria ouvir a opinião de vocês. Acho fundamental. Eu acho fundamental. Acho que Délia, enquanto você não está muito houver... baixa, sabia? Seu áudio está baixinho, baixinho. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Eu acho que enquanto a gente estiver melhorando aqui... Melhorou, Enquanto a gente tiver essa disparidade, a gente tem que ter cota mesmo. Não vejo problema nenhum em falar de cota. Se a cota está tentando trazer equidade, ela deve ser usada. Pode ter um prêmio geral, que é entre todo mundo, mas tem um prêmio específico para mulheres. Eu concordo. Foi assim o concurso. Quem falou? O Greco, eu concordo. E eu acho que o que está acontecendo, e já vem acontecendo há um tempo, e vamos sair um pouquinho da música aqui, me perdoem, mas é que a figura do homem branco patriarcal está morrendo. Uhum. E o que está acontecendo é que essa figura, esse arquétipo do homem branco está lutando contra a sua própria morte, está esperneando, porque sabe que chegou a hora e, na verdade, não tem poder nenhum para mudar isso. Isso não vai deixar de acontecer.
As mulheres, na verdade, são elas, na minha opinião, são elas que elas geram, né, fisicamente. Então, a gente criou essa história ao longo dos últimos 2000 anos que a gente está no controle, mas na verdade não é isso. Quem manda são as mulheres. Quem não entendeu isso ainda está esperneando e lutando e tem todo esse movimento contrário, né? Esse extremismo, né? Em todos os sentidos. E por que não juntos? Por que não juntos? Por que um tem que desaparecer para o outro aparecer? Exatamente. Não precisa, né, de tanta hegemonia. Tem espaço para todo mundo. A gente tem que eu caminhar sei, mas para a unidade, né? concordo, mas o que eu vejo acontecendo é essa coisa de que não, é o medo, é a insegurança de que eu vou perder o meu espaço, eu vou perder o meu poder e o que eu vou fazer. E essa é a reação. E talvez essa explosão assim do autoritarismo mundial tenha a ver com isso, porque esse modelo ele está mudando. E as pessoas que ainda se agarram a esse modelo estão esperneando para se manter numa postura que é artificial, numa posição que não existe. Então, essa coisa de que estamos juntos, né? Não tem alguém que... Tá bom, a mulher gera, mas o homem tem um papel importantíssimo em diversos setores. Mas essa hegemonia, essa postura que até então foi dominante é uma postura artificial e opressora, e que isso está acabando. E por isso esse esperneamento mundial, isso tudo que a gente está vendo, que inclusive está se refletindo na política também. Né? Mas, enfim, vamos caminhando para uma melhoria. Mas eu sinto igual a Marion estava falando aí, me veio a imagem, é um pêndulo, né? O pêndulo ele tá aqui, tá bem pesado desse lado, e aí ele vai pesar um pouco para o outro lado antes de chegar e ficar mais no centro, né? E tem um seriado muito bacana, eu não sei o nome dele aí no Brasil, aqui chama Midnight Gospel, é uma animação, tá no Netflix. E é um personagem que ele viaja por várias dimensões e a viagem dele, né? Eu não sei o termo mais ideal para falar, mas o portal que ele entra para acessar outras dimensões tem o formato de uma vagina, né? E nesse processo que ele entra, né, nesse portal, é muito foda, né? Cada episódio, assim, é quase que um seriado fala de várias vertentes da espiritualidade. A parte musical é fantástica, assim, as mensagens são fantásticas, mas o que mais me chamou a atenção é isso, quando o cara entra numa dimensão diferente, quando ele acessa um outro conhecimento, é através desse canal, que é o feminino, né? O feminino que habita em todos. Exatamente. Bonito, eu quero ver isso. Muito legal. Midnight Gospel. Eu passo depois o nome dele aqui. Tem um budista, o nome dele é Osho, não sei se vocês já ouviram falar. Sim, claro. Ele fala que no início, né, as mulheres que dominavam, né? Só que os homens tinham muita inveja das mulheres porque a responsabilidade de você criar uma pessoa é totalmente da mulher. E aí ele fala outras coisas, ele fala assim, o índice de alcoolismo é do homem, o índice maior de suicídio é do homem, então a mulher é naturalmente mais forte. Deixa uma mulher criando os filhos, tranquilo, deixa um homem agora criando dos filhos, ele vai surtar e tal. Então, aí falam que isso surgiu, né? Vamos colocar mais poderes para os homens, né? Porque as mulheres têm muito poder, né? Então vamos colocar poder, vamos fazer de um jeito aqui para os homens parecerem mais. Isso. É a história. Aí a gente chegou nessa parte em que os homens têm mais poder. Acho que o ideal é a gente enxergar o indivíduo, né? Não se é mulher, se é negra, entendeu? Ainda mais no nosso assunto, eu acho que seria bom a gente voltar a se enxergar como músicos, entendeu? Pô, eu adoro o som da Délia. Se o Délio, Délia
foda-se. Exatamente. Eu curto, entendeu? Não tem... É o som, né? A gente vai pela som, música, a gente não vai pela ser pessoa, humano, né? É um ser humano, Vamos não é o pra rótulo lá. de... A gente vai chegar lá. Em algum momento É. a gente vai chegar nesse lugar. E é legal, né, que a gente meio que, a nossa área artística, a gente percebeu também durante a pandemia, a gente é meio que o percussor, né, de algumas ideias, né, de quebrar ideias, e eu sinto que isso é bem legal, assim, nos nossos projetos, né, como o Greco comentou, da gente estar aqui junto, né, infelizmente a gente tem que abrir o espaço para falar, né, por que não podia ser uma coisa natural, mas vamos quebrar, vamos achar caminhos para a gente trazer esses temas. E eu sinto que a gente tem um papel muito importante, né, dentro da arte, como compositores, como, enfim, para trazer essa hegemonia, né? Acho que é hegemonia a palavra, né? Harmonia, talvez. Harmonia. Harmonia. Hegemonia é justo o contrário. Daí, tá vendo? Vai perdendo, esquecendo as palavras. Não tem problema. Legal, muito bom bater esse papo. E talvez saindo um pouquinho fora, assim, né, dessa temática, como que vocês sentem, assim, para vocês que já trabalharam com artista e compondo para mídia visual, né, independente de ser para meninos ou para meninas, tem uma diferença muito grande, assim, tipo, puta, isso aqui, é um tema que a gente, né, conversou nos outros painéis também, e seria legal ouvir a opinião de vocês, assim, para quem já trabalhou muito com artista e quem trabalhou compondo, talvez a Monique fez peças teatrais, qual que é a diferença, assim, de um trabalho para o outro? Eu também acompanhei muitos artistas, Aham. cantores, né? Cantores famosos, brasileiros, e não é a minha praia, sabe? Nunca gostei. Eu fazia, achava legal porque ganhava dinheiro. Não sei, na época eu achava que dava um certo status, né? Eu era muito nova e achava legal dizer que eu tocava com fulano, beltrano e tal, mas eu gostava muito de compor para trilha sonora, para teatro, né? Eu fiz várias peças, eu fui diretora musical de várias peças de teatro, arranjadora também, e compus trilhas para várias peças também. Adoro, adoro. Compus trilha para balé também. Então, acompanhar cantor, eu acho legal, eu gosto de música, né? Mas assim, eu acho que eu me sentia muito mais legal compondo para espetáculos teatrais, ou mesmo cinema, ou mesmo jingles que eu fiz um monte e tal, do que acompanhando cantor. Teve o seu valor na época, mas eu fui deixando mesmo, sabe? Assim, começou a me interessar outras coisas. Aí comecei a escrever, comecei a trabalhar com... Eu tenho também vários livros de partitura lançados pela Irmãos Vitali, que é uma grande editora, né? Fiz arranjo para músicas do Nazaré, Nazaré Facilitado, fiz meu álbum de coral, fiz meu álbum de estudos para mão esquerda, música autoral. Enfim, eu prefiro estar fazendo outra coisa do que acompanhando cantores já de sucesso e tal. Pode ser legal se alguém bem bacana me chamar, quem sabe eu aceite. Marion, quer compartilhar um pouquinho do teu? Sim, porque eu amo o palco. Eu não sou igual a Monique, eu adoro, eu curto. Acompanhar artista é melhor ainda, porque é menos envolvimento, porque não é a sua música, não é você que está na frente, você só está ali, tipo, acompanhando em geral. É Só para menos. completar, eu amo palco quando eu vou tocar o meu trabalho. Pronto. Ah. Não, eu toco dos outros também, mas tudo você bem. tem 8 discos, você é muito corajoso. Eu tenho 2 discos só e assim, não sei se eu vou lançar um terceiro, porque é muito trabalho. Mas eu adoro acompanhar artistas. Inclusive, eu meio que juntei as coisas porque eu fui tecladista do Faustão, né? Durante 6 meses. Eu toquei ao vivo 3 horas na banda do Faustão, assim, foi muito engraçado, porque juntou, né, a televisão com ao vivo.
E aí, em 2019, eu fui fazer uma turnê com um cantor marroquino, também aqui na Europa. Eu já rodei o Brasil inteiro, foi assim que eu descobri o Brasil, né? Foi de turnê, né? Com a Luca, com a Vanessa da Mata, com o Furto, né? Do Marcelo Yuca. Enfim, foi muito legal para eu descobrir o Brasil. Você chegando nos lugares para fazer show, então é demais. E eu fui para a África também, em 2019, para tocar as músicas do presidente do Gabão, que todo ano ele traz 45 músicos da França para tocar as músicas dele. Enfim, isso só o palco, são experiências que só a música ao vivo te traz, né? De convivência com outros músicos, de você ver, né, como funciona a musicalidade de um artista, né, por dentro. Eu tento sempre, nas coisas que eu faço, porque como eu faço trilha para jornalismo, realmente o fluxo é enorme e o deadline é extremamente curto. Então, eu gosto dessa coisa do espontâneo, as músicas que eu faço para o jornalismo são quase improvisos já bem bolados, né? E aí isso traz um frescor, né? Alguma coisa, sei lá, nova, uma novidade. Eu tenho a impressão que eu vou trazer uma energia que é parecida com a do palco. Então, eu não diferencio muito um trabalho do outro. Eu tive que parar de fazer turnês porque eu sou mãe agora, né? E eu estou aqui na Europa, não tem esquema de babá nem nada, então eu não posso sair viajando por aí. Eu fui chamada para fazer como se chamam os caras? Bambalaya, como se chama? Gypsy King. Fazer teclado do Gypsy King. Um amigo meu de Minas Gerais, que mora aqui em Paris, que é diretor musical do Gypsy King, me falou, Marion, são 40 países, 80 datas. Eu falei, não vai dar. Aí eu tive que recusar, teria sido divertidíssimo, mas não tem como. Isso também é uma diferença, né? Você sendo mãe, você sendo pai, aí tem uma diferença. Mas tudo bem, depois eu volto aos palcos. Eu deixei de ir à China, era para passar quase um mês também, porque meu filho era pequeno e eu não via a menor graça, jamais sairia nesse momento. Eu gostaria de ter ido para a China, mas gostei mais de ter ficado aqui. Você vai um dia. Legal. Délia, alguma experiência, assim, alguma diferença, né? Compondo, trabalhando com artistas diferentes? Tem alguma... Bom, diferente mas eu acho, vou juntar os pontos agora das duas falas. Eu acho que eu comecei fazendo a minha música compondo com o Du Fênix. Depois eu virei Saimoma. Eu acho que eu aprendi tanto ou mais tocando com as pessoas. E se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não chegasse em outros lugares. Porque toda vez que você toca com alguém, você tem que exercitar muito a sua humildade e tentar entrar na cabeça dessa pessoa, né? No sentido, o senso estético do artista não é o seu, é o dele. O som que ele quer, é humildade, você tem que estar a serviço daquilo e tentar trazer o que tem de melhor em você para dar para aquela pessoa o que ela quer. Então acho genial. Olha, eu aprendi pra caramba. Sabe quem me ensinou muito? A última cantora que eu acompanhei foi a Ana Carolina. E foi uma aula para mim, uma aula de como ensaiar, de como fazer roteiro, de como pensar num show, como é que ela pensa nas coisas. Isso para mim foi incrível. Incrível, porque a Ana Carolina não tem exatamente o perfil da música que eu faço, mas a maneira que ela cuida do show dela foi um aprendizado maravilhoso para mim. Aprendi pra caramba num ponto que não é tocar com artista, mas que é fazer musical, que também é um pouco parecido com isso. Você não está no palco, mas você tem que dar o que tem, que você pode dar de melhor para o que o diretor quer. Às vezes não é nem o que você quer. Então eu acho esse exercício de você... essa hierarquia onde você não é o dono da bola, ela é muito saudável. Porque você se experimenta em lugares que você, na vida normal, você não se experimentaria. E isso leva você a lugares novos. Agora, realmente, assim, por várias razões, não está rolando e nem tenho muito desejo que vá tocar com ninguém agora, porque eu acho que até briga, né? Eu tenho uma carreira e eu acho que poderia ser... Como a Monique falou, ter um acontecimento super bacana, um encontro com alguém pode acontecer.
mas a priori eu não estou oferecendo esse serviço. Eu produzo, eu componho, eu dirijo e trabalho com as minhas coisas. Mas acho fundamental. Acho que é uma experiência que todo músico, compositor, arranjador deve ter na vida de ter que ficar sobre a ótica de uma outra pessoa. Acho muito saudável. Isso é bem esse tema, né? É bem legal, é bem importante da gente, né, de falar também, né? De abrir, né, a mão, tipo, não é a tua visão, é a visão de alguém que está contratando o teu serviço. Acho que Monique também, que já fez peças, já compôs trilhas, Marion também, a Ana que fez né, participou de um concurso e teve que servir a visão do cara que fez o visual, e aí você foi lá e colocou a tua visão. Isso é muito importante, né? Querem compartilhar algo nessa linha? Tudo é aprendizado, né? E a todo momento você está aprendendo coisas. Com os cantores que eu acompanhei, aprendi muito, viajei para caramba, foi maravilhoso. Vi com as peças que eu acompanhei, até os musicais amadores da escola americana que eu acompanhava, e lá com 20 anos, eu aprendi muito, até em termos de composição e tudo. Eu tenho esse espírito de, se eu estou fazendo esse trabalho, eu estou a serviço do trabalho, mas eu tenho ambições, sabe? Então, se deixar dentro do meu desejo, o meu desejo é seguir com a minha carreira e pronto. Eu já tenho 60 anos e eu acho que está na hora de eu... Até o ano passado eu estava tocando em coisas para outras pessoas, em espetáculos de sapateado e etc, etc. Me perguntando, às vezes você precisa também fazer, mas me perguntando, nessa altura do campeonato, eu com 60 anos, com um trabalho enorme, eu quero me dedicar a isso. E não só no trabalho de composição, eu quero botar toda a minha produção de criatividade para o mundo, que às vezes você faz um monte de coisa, mas está tudo na gaveta, ou ninguém conhece, ou você fez uma coisa super legal, um público micro, sabe? Então, nesse momento da minha vida, ainda mais passando por essa pandemia, que você pensa muito sobre a sua vida, eu prefiro me dedicar ao ensino que eu amo, está assim no mesmo patamar da criatividade. Eu dou aula de canto e de piano, ganhar dinheiro com isso e poder botar no mundo toda essa avalanche da minha produção, seja literária, seja de composição, seja de tudo, sabe? Eu quero botar isso no mundo, alimentar, fazer crescer, e eu não tenho muito mais tempo para outras coisas, no sentido de vida, entendeu? Eu acho que eu já passei um pouquinho da metade da minha vida. Nada. Marion, você queria compartilhar algo? Só o Mu tinha até escrito aqui no chat, né? Diz que ensinar é um ato de amor, né? E realmente tem pessoas que têm esse... É um dom, né? Tipo, não é qualquer um que tem professores e professores, né? E mestres e tal. E eu acho muito bacana, assim, dentro da música, quando a gente encontra um professor, né? Um cara que tá ali realmente, que ama te ajudar a desvendar os caminhos novos, né? Isso é muito legal, muito legal. Marion? Sim, não, a música ainda tem essa coisa do mestre, né? A gente tem uma coisa muito experimental na música, que não é de todos os... Não sei se os contadores, o outro tipo de executivo tem esse tipo de transmissão de conhecimento, né? Eu tive mestres ótimos, eu tive uma também, que é a Adélia, que foi minha professora de piano, que além de me ensinar piano, realmente me ensinou uma maneira também de pensar a música para ficar mais livre, para ficar mais forte também. Enfim, além da experiência de você fazer uma aula de música, você tem uma experiência humana também, que faz de você um artista mais completa, mais criativo. E a gente tem a sorte de estar num domínio, né, num espaço que é a música, que tem isso, que tem muita coisa do relacionamento humano,
da importância dos mestres. Eu, agora, durante a pandemia, eu passei a dar aula, porque eu não dava aula, tipo, há uns 15 anos. E aí eu não queria só compor. E eu tenho um monte de amigos aqui na minha cidade, em Honfleur, que queriam fazer aula de canto, uma é professora de dança, assim, elas vêm de outros horizontes. Falei, então, beleza, a gente vai fazer um grupinho de 4 pessoas, 5 pessoas. E, cara, na verdade, estou com 3 turmas já. Ah, que demais. E está sendo uma experiência muito legal, só com gente que realmente quer, com quem eu tenho afinidade, e, pô, tipo, está sendo uma volta à fonte, né? Está sendo uma experiência humana muito legal, porque eu tô que nem vocês, compositores, numa posição de solidão total dentro do meu estúdio, né? Minha Batcave. Agora, com a pandemia, não vou ao Rio de Janeiro, não vejo meus colegas, a gente só se fala por WhatsApp, por e-mail, por Zoom, por conferência e tal. Então, a solidão bateu mais forte agora na pandemia, e essas turmas de ensino vocal foi, tipo, maravilhoso, assim, para fazer música com gente, né? Sem contar que a gente está aqui porque a gente teve mentores, né? A gente teve professores, então a gente seguiu também o nosso caminho porque alguém mostrou o caminho, né? Então, eu também, eu já dou aula faz 5 anos, gosto de dar aula e parece que as pessoas gostam da minha aula, então, continuando com isso também. Legal. Eu dou aula desde os 16 anos. Faz as contas aí. Sem parar, Bastante. nunca parei. Eu amo, é uma coisa de alma, sabe? Assim, eu amo, é uma coisa que eu não vivo sem essa troca, essa coisa assim. É muito importante. Além de, né, acho que a Monique, talvez o Adélia comentou sobre o lance da pandemia, a gente acabou entrando no assunto do ensino. Vocês sentem aconteceu algo, né, na vida, na experiência de vocês durante esse processo de pandemia? A Monique comentou, né, de refletir, de sentir que agora o caminho é outro. Vocês sentem que teve algum estalo diferente também né, no processo de vocês como artistas, como compositoras, durante esse processo de lockdown, de pandemia, de falar, porra, não é mais isso aqui, não vou mais fazer isso aqui, ou descobriu novas formas, né, de monetizar o trabalho, de fazer coisas diferentes? Eu não descobri novas formas de monetizar o trabalho. Eu não descobri. Mas já falei, né? Deixo espaço para as meninas. Eu realmente, durante essa pandemia, eu cheguei à conclusão que é hora de botar a artista sustentada pela professora de piano, né? Encarar a artista mais de frente mesmo, assumir essa ambição. Bom, durante a pandemia, né, como você fica preso aqui dentro de casa, você só tem um lugar onde você consegue ver, né, nas frente da sua casa, atrás, janela, seja onde for. Eu comecei a entrar meio num surto, assim, porque eu falei, poxa, eu não estou saindo de casa, não estou vendo ninguém, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a compor músicas para, né, para mim, para eu relaxar. Então, eu falei, pô, que legal, acho que eu vou dar seguimento a isso, né? Talvez tenha pessoas que também precisam desse apoio, tá precisando, né, relaxar. Então, eu fiz uma coisa mais ligada a paisagens, uma coisa mais imaginativa, né? Você lá relaxa e você consegue estar em outro lugar. Então, uma coisa meio até transcendental, talvez, né? Então, eu tive isso, né? Para mim foi esse o clique que eu tive. Então, eu falei, pô, gostei, vou continuar. Então, é o que eu pretendo ainda fazer para esse ano, né? Então, vou lançar aí um álbum de músicas nesse sentido, né? Para acalmar, para relaxar, para ver lugares novos com a sua imaginação. Legal. Já conecta com o Osho aí, que você já trouxe um Oshinho, Isso. né? Já faz... Exato. Já manda um disco de meditação que vai fazer sucesso nesse momento agora, né? Muito bom. Marion.
Bom, né? Não, eu queria que a Délia falasse das lives dela, porque acho que ela foi extremamente ativa durante a pandemia, né, Délia? Eu percebi que eu comecei logo no começo, o Cláudio Lins me chamou para aquele festival Ziriguidum e eu estava muito na dúvida, porque eu estava muito ativa antes da pandemia, eu estava com turnê marcada, eu ia para a Europa, eu estava com data. Foi assim, muito balde de água fria, você fala, cara, e aquela show na Áustria? Caiu. E aquele evento na Alemanha? Caiu. E isso foi muito deprê, claro, eu fiquei triste, estava toda uma equipe, todo um pensamento de viajar. E depois que o Claudinho me convidou para fazer o Ziriguidum, lá a primeira live, eu percebi que a live era muito boa para mim, para minha casa, para minha mãe e para o público. Era o que eu podia fazer de bom. Eu entendi, porque no começo eu tive dúvida, parecia uma coisa oportunista. Ah, eu vou aproveitar e fazer, porque estava todo mundo fazendo live, eu achei que não era um bom caminho. Aos poucos eu falei, não, todo domingo vai ter live às 17 horas. E aí eu fui para o YouTube, que eu acho que é o lugar mais democrático, porque tem gente que não tem Instagram, não entende muito rede social, não sei o quê. YouTube fica ali também, tem a vantagem de a pessoa ver depois, de um jeito mais fácil. Então fiquei todos os domingos. E conforme eu percebi que algumas músicas eu não conseguia nem cantar porque eu chorava, porque elas estavam tão ressignificadas na pandemia que ficou muito forte. E aí eu fui gravando esse material. E isso vai virar também um disco que diz respeito a 2020, que já saiu o primeiro single, daqui a um mês sai outro single. E a minha previsão é março estar com o álbum aí. Mas é um álbum das lives. Ele tem a ver com o formato das lives, a questão do ser tudo acústico, piano, voz, baixo, acústico, Matias canta também. E eu acho que o grande insight que a gente percebeu é que sempre esteve lá, o mundo digital sempre esteve na nossa mão. E a gente teve que pegar e estourar a unha, porque foi o que nos sobrou. Né? Antigamente a gente falava, a receita do streaming não é boa, mas a gente vai a forra no show. Que show, cara pálida. Agora não tem show, a receita do streaming é baixa, a venda de disco não existe mais, acabou, né? Não tem mais, não tem como voltar atrás. Então a gente está num momento, a gente vai ter uma briga no mundo digital muito grande para entrar e para ficar e para chegar lá. E eu acredito que as coisas vão melhorar, toda a questão da monetização vai melhorar, acredito que a gente vai chegar num lugar melhor, tem que melhorar, né? E a gente tem que botar o pé lá, cara. É lá que a gente tem que botar. Então, assim, minha campanha de lançamento do single, todo dia tem post, tem teaser, tem live, continuo. Tô pior ainda, tô mais louca do que no começo da pandemia, tô agora mais maluca. Mas eu tô achando maravilhoso, porque isso me ocupa. Eu não consegui compor, ao contrário de vocês, eu não consegui compor eu fiz uma letra, para falar bem a verdade, no começo da pandemia, mas eu não tive muita inspiração, não. Eu fiquei muito triste, assim, esse momento me mexeu para um lado muito, muito pesado. Então, o que eu posso fazer é isso, é trabalhar nesse momento gravando coisas e divulgando e executando. E tem muita coisa pela frente. Marion, já temos um projeto aí engatilhado também, na sequência. Então tem, olha, 2021 tem mais ou menos uns 3 álbuns para aí. Mais ou menos isso. Não, O importante é estar ativa, né? Exatamente. Desculpa. No meu caso, eu trabalho para o jornalismo da Globo, que não parou, né? Talvez foi um dos únicos ramos que não parou. Teve momentos assim, teve só cobertura da pandemia, não tem muito espaço para trilha nem nada, mas eu fiquei no meu ofício, né, de compositora para o jornalismo. E aí, quando abriu mais tempo, eu fui que nem a Adélia, assim, eu não estava muito inspirada para compor para mim. Então, eu fui trabalhando com as amigas, eu fiz umas coisas com a Adélia, fiz umas coisas com a Júlia Branco. Eu abri uma empresa em novembro de produção musical, na verdade se chama Keep It Singles. A gente faz um lançamento de singles de ponta a ponta, assim, da produção musical, passando pelo videoclipe e marketing e colocar também nas distribuidoras digitais. Aí a gente lançou anteontem nos primeiros clientes, que é a Elisa de Sena, né, uma artista de Minas Gerais.
enfim, foi o que deu para fazer, assim, durante o tempo que sobrou, mas eu fiquei na mesma, na verdade. Em termo artístico, aqui na França, eu não sei no Brasil, mas aqui na França a cultura perdeu muito, porque todas as salas continuam fechadas, não tem show, não tem filme no cinema, não tem teatro. E quando o Macron ficou falando das necessidades primárias, a música, a cultura ficou totalmente de fora. Tem várias manifestações, inclusive por causa disso. Eu acho que isso vai reforçar o que vinha acontecendo um pouco na França, né, por ser um país mais frio e também de mais acesso a muitas coisas, assim, em termos de multimídia. As pessoas não têm a mesma vivência com a música do que no Brasil, né? Que assim, a música é presente na casa de todas as pessoas, dentro de todas as pessoas. Então, eu acho que aqui, realmente, artisticamente, a gente vai perder muito com a pandemia, assim, nos formatos tradicionais, né, de arte. E como a Adélia falou também, a parte da distribuição digital vai ter muito que ser mexida. Muitos grandes artistas, né, falaram, né, sobre isso, sobre a injustiça da distribuição financeira, né, da distribuição dos recursos pelas plataformas digitais. Eu, por exemplo, tenho uma música que tocou 700 mil vezes, eu ganhei R$300, assim, só para vocês terem uma noção. É ridículo, né? Alguma coisa tem que ser feita e eu acho que vai ter um movimento porque agora tem sido a única fonte de renda de vários artistas, né? Então, vai ter que mudar. É isso. Greco, você ia compartilhar alguma coisa? Ia falar alguma coisa? Não, o lance, só dando um apanhado geral aqui, o que a Monique falou, eu pensei no nome do disco da Adélia, né, que é a questão do tempo, né, a questão de se relacionar do tempo, e que acho que a pandemia, essa situação que a gente está vivendo, ela muda, ou espero que tenha mudado a perspectiva, pelo menos mudou comigo em termos de o que é prioridade, né, no que eu vou investir o meu tempo. Claro que existe a necessidade de pagar as contas e tudo mais, mas onde é que eu quero investir o meu tempo? Porque o tempo é mínimo e findável, né? E a gente não sabe quando que o cartão expira, né? Então, eu acho que aconteceu essa coisa de a gente se aproximar muito da morte nesse último ano, de passar a ser uma coisa muito mais palpável, porque amigos, parentes, e também existe o fator de que é isso aí, a gente não sabe e tem que aproveitar o máximo que puder, e para quem tem a necessidade de criar ou expressar coisas através da arte, é indispensável colocar essa arte no mundo, porque a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui. Exatamente. O passe do parquinho tem data para expirar. Tem que aproveitar o parquinho o máximo. É isso que você falou. Pode falar. Manda bala. Não, e essa pandemia eu acho que escancarou essa questão, assim, pelo menos para mim, né? Ficou uma coisa assim muito, muito visível. É isso. Não, ia dizer que eu acho foda, assim, esse lance, né? De realmente a gente estar muito mais próximo da morte, né? Tá aí na porta da nossa casa, tá na maçaneta do carro, né? Tá na sacolinha do mercado. E essa sensação de, poxa, pode ser que amanhã eu não esteja mais aqui, então o que eu quero fazer dessa minha existência, né? Qual que é o propósito de estar aqui? E eu acho super, super foda, assim, né, o que trouxe, né, esse momento todo, esse lance de refletir mesmo e deixar algumas coisas que a gente acaba entrando, né, num modo meio automático de fazer um trabalho aqui, um trabalho ali, que a gente às vezes não tá tão afim, e beleza, paga as contas e tal, mas é isso, muito foda, esse lance de estar mais próximo da morte. Tema de disco aí também, né?
Então, tantos trabalhos que eu fiz que foram super legais, de estar junto com amigos, de estar, mas que não me trouxeram. Eu estou deixando, o tempo é finito, e eu estou deixando de lado os meus filhos, filhotes de criação, para estar em função de outros trabalhos que realmente me dão algum dinheiro e tudo, mas que não faz sentido, não faz o menor sentido. Eu li um livro que falava de se chamavam projetos de imortalidade, né? O que você deixa para trás, né? Então, tem certos projetos que são coisas que você vai deixar. O que fica? Fica a arte, fica o disco que a gente lançou, que de repente 50 pessoas escutaram, mas mesmo assim, você está ali. É a sua expressão, a expressão da sua existência está naquele projeto. Então, e o lance de trabalhar como músico e compositor, eu me lembro que teve uma época que eu tinha claro isso. Então, eu fazia uma gig que era pop, era super conhecida, grande, viajava o mundo inteiro, mas, ao mesmo tempo, eu fazia trabalhos que não me pagavam quase nada, ou que talvez não me pagassem, mas para mim aquilo ali era para suprir um outro lado do que eu precisava ter naquele momento. Não era questão financeira, era para suprir a questão de realização musical ou criativa e coisas assim. Então, eu acho que esse equilíbrio faz parte do que a gente faz, né? A gente tem que saber, né? A gente vive nessa corda bamba de isso aqui eu vou fazer por isso aqui eu faço para mim porque eu preciso, né? Só que com a situação onde a gente está, fica mais claro ainda, né? E eu estava comentando aqui com a Cara outro dia que, olhando assim o ano passado, ou um ano e meio atrás, me dando conta de quão insano era a realidade que a gente vivia, a rotina que a gente vivia, e a coisa de viajar e não ter tempo, e estar com a agenda já lotada por 6 meses na frente, ou um ano na frente. Então, essa reavaliação eu acho que é uma coisa super positiva. É um primeiro passo, né? Fantástico. Muito bom, gente, muito bom. A gente vai chegando aí ao finalzinho do nosso papo. Bem inspirador. E acho que para terminar, assim, né, a gente começou falando de um tema que é super importante. Vamos fechar com esse tema, de repente, de cada um de nós aqui deixar uma mensagem ou né, para as mulheres que vão assistir isso depois, né, para as gurias que de repente se interessam por essa área de compor, de ser artista, de cantar, de gravar, de acompanhar a gente, né, de escrever, trabalhar na televisão, né? Por que não? Então, um recadinho de cada uma de vocês aí para quem vai assistir isso depois. Vamos começar pela Ana de novo. Bom, eu diria assim, você quer, é o que queima lá dentro, né? Essa coisa de você, é o que te faz viver, é o que te faz brilhar. Então, vai fundo, vai, faz, estuda o que for preciso, porque às vezes pode não dar muito, mas é gratificante. A gente tem o prazer, né, de fazer. Então, se você quer realmente, né, compor, você quer ir para essa área, né, vai fundo, segue os seus sonhos, né, e lute por ele, lute por isso. Acho que é isso. Valeu. Monique, pode ir você. É a mesma coisa que a Ana Paula falou, assim, siga seu coração sabe de tudo, em todas as circunstâncias. Às vezes você fica pensando assim, não vou usar minha mente, porque isso pode ser interessante. Para mim, a palavra interessante já liga a questão racional, e a racionalidade ela te dá uma rasteira, o coração não. Por mais que você diga assim, meu Deus, eu fiquei... Vai, siga o seu coração, você ama isso, é isso que você tem que seguir. Isso tá esquisito, tá te machucando, tá te entristecendo, sai, sabe? A vida é uma só, como eu falei antes, o passe do parquinho tem data para expirar,
E só você pode escolher onde é que você vai se divertir mais, né? Onde você vai ser mais feliz. A vida não faz sentido, não tem um acerto de contas, não tem nada. Você está aproveitando uma experiência e aproveite da melhor maneira possível e faça outras pessoas felizes também. Muito bom, lindo. Marion. Sim. Então, sim, eu acho que a Monique falou antes, né, que ela tem ambição. Eu acho que a gente tem que ter ambição, a gente não tem que rever as ambições para baixo só por sermos mulheres. Não tem essa. A gente aqui está trabalhando para tentar deixar também um meio profissional um pouco mais misturado. Então, eu queria muito assim que as meninas que têm muito esse elo criativo musical possam ter uma carreira, possam sonhar em ser compositoras. Eu descobri agora a Ethel Smith, né, que é uma compositora inglesa do século 18, assim, 1730, que fazia coisas lindas, assim, incríveis, que era amigona dos Stravinsky, enfim, uma coisa incrível. Ela foi esquecida pela história, mas você, como mulher, escuta as músicas das mulheres, das outras mulheres, tem muitas mulheres de talento. Eu queria também mandar um recado para os homens que entendam a nossa dificuldade, para nos ajudar, né, para termos um meio musical mais misto. Nós queremos também estar junto com vocês, fazendo juntos, compartilhando essas experiências profissionais que a gente tem, criando juntos, e é isso, mais paridade, né? Télia? Não? Pensei que tinha travado aqui, deu uma pausa. O Bruno travou. O Bruno travou. Retificando tudo que vocês falaram, tá? Só vou acrescentar, concordo com gênero, número e grau. E eu acho que essa questão das mulheres perceberem que tem mulheres incríveis, ratificando, que tem mulheres incríveis em todos os campos, e pinturas, e escritoras, cientistas. A gente tem mulheres incríveis em todos os lugares, então a gente tem que reconhecer, ouvir. Acho que as mulheres podem se espelhar nesse aspecto de ver, de conhecer. E tem um ponto que eu acho fundamental falar para quem chega, e que serve para os homens também e para as mulheres, que é: não fique esperando a aprovação, nem da sua mãe, nem do seu tio, nem do seu professor. Quando você quiser muito uma coisa e aquilo mexe contigo, eu amo fazer isso, faça, e insista, e persista. Porque o que eu percebo agora ao longo de tantos anos é que às vezes as pessoas incrivelmente talentosas, que a gente, uau, fulano vai ser o gênio da música brasileira, essa pessoa foi trabalhar em outra coisa. Porque, por mais que a turma achasse que ele ia ser o gênio, ele não teve resiliência, resistência e permanência. E aquele cara que era considerado meio medíocre, esse compositor não é... E ficou, estudou, trabalhou, ficou se jogando lá, ouvindo crítica, permanecendo, fazendo. Esse cara está numa posição, às vezes, incrível. Então, sempre que você desejar muito uma coisa, fique, permaneça. Não se deixa levar por... não tem... Quantidade de amigas minhas que eu conheço, que a mãe falava quando criança: mas você não... a voz é feia, você não canta bem. A mãe achava, tadinha, que estava protegendo a filha, porque o mundo ia criticar ela. Então a mãe, antes que os outros criticassem, já estava criticando a filha para protegê-la de E são pessoas incríveis, amigas minhas que são ótimas, mas que lutaram a vida inteira com essa questão de que não... A minha tia, minha avó, minha mãe falou que eu não ia poder compor, nem cantar, ou nem tocar. Eu não sou boa o suficiente. Então não entra na questão eu não sou bom o suficiente. Quer fazer? Faz. Vai se tornar bom. Tem a teoria das 10.000 horas, né? Tudo que você fizer por 10.000 horas, você vai aprender. Então faça. É isso. Os meninos nos abandonaram. Estamos só nós, garotas. Vamos fazer agora o que a gente quiser. Vamos tocar fogo no parquinho. É agora. Não abandonei não, estou aqui ainda. Mas eu acho que vocês têm que tocar fogo no parquinho mesmo.
gente dominou tanto que os homens caíram, gente. Que isso, pelo amor de Deus. Não é para tanto. Não, então, o Bruno acabou de me dizer aí que caiu a internet aqui. Então, a gente vai terminar aqui. Mas é isso aí, eu acho que vocês arrasaram. E Délia, acho que essa última colocação é super importantíssima. O lance da autoestima, de não buscar aprovação é algo Porque que... isso ninguém vai te dar, só você. E no momento que você se autoriza e se aprova, aí é que acontece a aprovação das outras pessoas. Exatamente. Tem que partir de você. Você tem que dizer, não, quer saber? Eu sou boa, ou bom o suficiente e é isso aqui. Quem não gosta, quem não entende, aí, infelizmente, não é o meu... Não cabe a mim resolver isso. Sempre vai ter gente que te acha um engodo, uma mentira, uma porcaria. Conviva com isso. Quanto mais profissional você ficar, você vai ter gente que não gosta do que você faz. É normal. Tem um Críticas capítulo vão do meu existir. livro. Tem um capítulo do meu livro, Música, Mente, Corpo e Alma, lançado pela Rocco, que se chama A Beleza e os Sentidos, que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, né? Com o que a Adélia falou. Quantas obras maravilhosas ficaram dentro da gaveta por falta da aprovação do próprio compositor. Ele que tem que fazer com que sua obra ganhe força, tenha uma interpretação expressiva, para aí sim conquistar o mundo. Ninguém vai reconhecer o seu valor ou o valor da sua obra se você não aprimora isso, se você não reconhece a beleza do seu próprio filho, né? Da sua própria criação. Isso aí. Tá bom. Foi um prazer. Voltou. Pelo menos para dar um tchauzinho, né? O Bruno veio de roupa de astronauta. Voltei. Tudo bem? O Bruno foi dar uma banda no espaço e voltou. Deu um temporal de vento aqui, caiu a internet. Uau! Agora estamos de volta. Acho que é isso aí então, né? Tchau para vocês. Vou ter que dar tchau. Maravilha. Foi Valeu, ótimo, gente. queridos. Muito obrigado, viu? Muito obrigada também. Foi muito bom, muito bom. Prazerzaço aí. Beijo grande para vocês. Ficamos. Tchau. Tchau, gente.